Fala pessoal, tudo bem com vocês? Já vou deixar bem claro desde o início do vídeo. Ansiedade não é só nervosismo, depressão não é tristeza, falta de fé, TDAH não é preguiça e autismo não é falta de empatia. Vamos deixar isso claro porque isso tem causado muita confusão, muito estigma, culpa e atrasos em inúmeros transtornos. Quantas pessoas que deixaram para ter os seus diagnósticos somente na fase adulta, porque os familiares não aceitavam, essa confusão que por muitos anos as pessoas não sabiam diferenciar o que era autismo, o que era TDAH. Então, assim, hoje nós estamos vivendo um novo momento, um momento onde as coisas estão melhores, os diagnósticos estão acontecendo, mesmo na fase adulta, mas estão acontecendo. O povo está mais instruído e esse vídeo tem esse objetivo de instruir você, ajudar você a entender a diferença desses transtornos, desses 6 principais transtornos que eu vou trazer aqui hoje, os mais populares. É lógico que tem inúmeros transtornos, mas esses são os que mais a gente ouve falar e eu quero desmistificar aqui para vocês e trazer clareza sobre esse assunto que é tão importante. Antes da gente falar sobre os transtornos, eu quero fazer um pedido rapidinho. Curte aí esse vídeo e se no final você não gostar, você pode descurtir, sem problemas, tá? Mas se você já gostou do tema que a gente vai abordar hoje, se você gosta de psicologia e tudo que permeia o desenvolvimento humano, então já se inscreva nesse canal, já compartilha para outras pessoas, que toda semana a gente está trazendo vídeo novo, assuntos que sempre estão em alta, como vícios, traumas, relacionamentos e tudo sobre a psicologia que pode ajudar o ser humano. Aqui eu gosto de falar sempre aquilo que dá para ser aplicado na nossa vida. Nada de muita teoria, mais prática, mais vivência, contando também um pouco das minhas experiências e com isso eu quero sempre contribuir com vocês, ajudar a vida de vocês a ser a cada dia melhor. O primeiro transtorno que a gente vai conversar aqui é sobre o transtorno alimentar. Pessoal, esse transtorno, infelizmente, é muito, mas muito comum mesmo. O Brasil, até onde eu vi, é o segundo país com mais transtornos alimentares do mundo, só perdendo para os Estados Unidos, principalmente a obesidade, que tem impactado demais a nossa geração e principalmente nos jovens, o que não era comum há 50 anos ou mais, né? A gente não via pessoas, principalmente jovens, sofrendo de obesidade. Até mesmo crianças hoje a gente já vê com esse quadro. Isso é triste porque às vezes as pessoas acham que a pessoa come porque ela quer comer mesmo, muitos até usam a palavra esfomeada, né? Mas a pessoa não entende que esse transtorno, na verdade, ele esconde uma dor, ele esconde um sentimento em que a pessoa, na verdade, ela está descontando na comida aquilo que ela está sofrendo. Ela às vezes não sabe falar com palavras, mas podem ser principalmente traumas da infância, que está perturbando essa pessoa e essa pessoa está descontando na comida. E às vezes não é só a questão da obesidade também, tem a anorexia, a bulimia, né? Pessoas que deixam de comer mesmo por achar que estão acima do peso e elas às vezes estão tão magras e mesmo assim elas chegam diante do espelho e se veem gordas. Então são transtornos, pessoal. A gente precisa ter muito respeito com essas pessoas. Também não devemos romantizar, achar que a pessoa deve aceitar essa condição e está tudo bem. Não. É necessário busca de tratamento, é necessário ressignificar o passado, ressignificar a sua vida, entender o porquê que a comida está cumprindo esse papel, né? Porque às vezes a comida ela está suprindo um lugar do pai, da falta da mãe, da falta de um cônjuge que se foi e a pessoa, a fuga dela foi descontar na comida. Então eu quero falar aqui 5 curiosidades sobre esse transtorno que me chama a atenção
E eu quero falar para vocês aqui porque às vezes tem muitas dúvidas, tem muitos julgamentos, e aí eu acredito que com essas curiosidades a gente vai poder já dar uma clareada sobre esse transtorno. A primeira curiosidade que eu notei aqui não afeta só mulheres. No caso, assim, os homens, eles são subdiagnosticados. Então, assim, obesidade, anorexia, bulimia, tudo isso são transtornos que a gente ouve falar mais com as mulheres, mas também acontece com homens. É muito comum. Outra curiosidade é alta associação com perfeccionismo e rigidez cognitiva. Geralmente, quem tem esses transtornos tem uma mente muito rígida. Você, às vezes, pode conversar com eles, mas a comida vai te fazer mal, ou deixar de comer vai te fazer mal, mas a pessoa ela está presa ali. A mente dela já está tão rígida que ela não vê o mundo dela sem esses padrões. Então, a gente, né, enquanto profissional, a gente precisa, primeiramente, né, entender todo o contexto e ajudar essa pessoa a tirar um pouco dessa rigidez, para que aí, assim, à medida que ela for entendendo que ela pode, sim, levar uma vida sem excesso de comida ou sem deixar de comer, isso vai fazer com que ela siga uma vida normal, e que é possível isso. A terceira tem uma das maiores taxas de mortalidade entre os transtornos mentais. Realmente, a obesidade, principalmente, o grande perigo dela é que ela leva muitas pessoas a chegar ao fim da sua vida mesmo, porque o corpo passa a não aguentar, né? O coração ali passa a não suportar o bombeamento de sangue para o corpo. Tem pessoas que chegam a 200, 300 ou até mais de quilos, e isso, pessoal, é muito perigoso. Também aqui, o cérebro muda. Fome prolongada altera a tomada de decisão. Pessoas que ficam muito tempo sem comer, geralmente não tomam boas decisões. Por isso que a alimentação é tão importante, e geralmente o café da manhã, que é a primeira alimentação do dia, ela tem que ser feita e não pode ser deixada de ser feita, porque isso afeta a nossa tomada de decisão. Não se resolve com força de vontade. O que a gente mais ouve hoje é as pessoas falar: você não para de comer porque você não quer. Você está desse tamanho porque a sua vida se resume a sentar na frente da televisão e ficar no celular o dia todo e só come, come, come. Quem dera que fosse simples assim, só parar de comer. Tem coisas muito mais profundas, e às vezes a gente não vê nem profissionais da saúde vendo o ser humano com esse olhar de sofrimento emocional, de dor. Ontem eu estava lendo um livro, até esse livro aqui, que é O Mito do Normal. Esse livro, o Dr. Gabor, ele fala sobre que vícios, geralmente, eles são carregados de dor. Como a pessoa, às vezes, não sabe expressar essa dor, ela expressa na forma de um vício. Então, o transtorno alimentar, ele nada mais é do que um vício em alimentação, ou um vício em deixar de se alimentar também. Então, pessoal, esse é o primeiro transtorno. Espero que tenha sido claro. A minha intenção é ser objetivo mesmo, tá? E o segundo transtorno que a gente vai falar é o transtorno de acumulação, que são aquelas pessoas que acumulam vários objetos e vai enchendo a casa, vai enchendo. Eu já vi vídeos de acumuladores que chegam ao ponto de colocar tanta coisa, comprar tantas coisas, né, e colocar dentro de casa, ao ponto de ser impossível de viver lá dentro. Se chegar uma pessoa de fora, ela não consegue nem passar e entrar dentro de casa, porque objetos para tudo quanto é lado. Eu vi uma vez um vídeo dos Estados Unidos de uma mulher, onde a casa dela, quando abria a porta, você não tinha nenhum corredor para passar, você tinha que literalmente passar por cima de montanhas de roupa, calçado, inúmeros objetos. Então, pessoal, é um transtorno muito sério. Muitas das vezes a gente vai até deixando passar. Eu vejo que às vezes muitos filhos veem os seus pais acumuladores e
Ah, tipo assim, não quero mexer com meu pai, deixa ele, já está mais velho, minha mãe também, e eles vão acumulando, vão acumulando. Quando chega da família se preocupar com isso, já tomou uma proporção onde já se, muitas das vezes, gastou todo o dinheiro da família, quantos acumuladores levam mesmo as suas poupanças a zero, e dificulta muito o futuro mesmo dessas pessoas, muitos deles idosos, porque assim, a educação financeira, pessoal, é importante, mas nesse caso dos acumuladores, não é nem questão de ter tido uma educação financeira, é que alguma coisa, em algum momento da sua vida, gerou start para que eles começassem essa compulsão. Como eu falei no transtorno anterior, tudo isso são dores. Teve alguma coisa que levou a despertar essa compulsão por compras. E a gente vê muito isso, principalmente no nosso país. O Brasil é um país também de muitos consumidores, muitas pessoas compram demais. A gente vê aí, segundo os dados do Serasa, que mais de 70%, ou se não me engano, 80% da população está endividada. Eu sei que a economia do país não está muito ok, mas também tem essa pegada de que as pessoas estão realmente compulsivas nas questões das compras. O Brasil é um país que também divide em várias vezes no cartão, né? Você vê os Estados Unidos, se não me engano, agora que vai começar a dividir no cartão, nós já fazemos isso há muitos anos. Então, assim, essa questão da parcelinha pequenininha de 10, 20 reais por mês, isso incentiva a pessoa a comprar, né? Porque o que é 20 reais, o que é 10 reais por mês? E aí a pessoa vai, compra várias coisas, quando vê, às vezes já estourou o cartão e deixa a família numa situação bem complicada. Então, assim, cinco curiosidades que eu vou passar aqui, tá? Para também esclarecer esse transtorno. Primeira, difere de colecionismo. Por que difere do colecionismo? Tem muita gente que coleciona várias coisas. Coleciona relógio, coleciona carro, coleciona brinquedo. Mas o colecionismo, ele tem organização e tem um prazer envolvido. Já o transtorno de acumulação, ali já não tem prazer, ali já não tem organização. Você vê que vai acumulando, acumulando e não tem as coisas nos devidos lugares. Então, assim, é o transtorno de acumulação. O que dá para diferenciar do colecionismo é isso, que o colecionismo ele tem organização e tem um prazer envolvido nessa situação. E também o colecionismo não vai prejudicar a questão financeira da pessoa. Já o transtorno de acumulação, sim, vai atingir as questões financeiras, a saúde financeira da família. Pode gerar riscos físicos. Por exemplo, tem pessoas que acumulam tanto que pode acontecer um incêndio dentro de casa. Então, isso é bastante perigoso. Alta comorbidade com depressão e toque. Muitas dessas pessoas, né, têm a depressão e têm o toque, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Esse transtorno, essa obsessão por comprar. E ela, uma vez que ela comprou, o padrão já se instala novamente para fazer uma nova compra. Então, só quem entende do que é o toque pode dizer para vocês o quão terrível que é o toque. Eu já tive o toque, o meu estava associado a um trauma, né? Depois eu me vi livre dele, mas no período em que eu tive até os 18 anos, mais ou menos, foi terrível. Posso dizer que é um transtorno também triste. Eu fico triste quando eu ouço uma pessoa falar que tem toque, porque eu senti, né, por muitos anos da minha vida o que é ter esse transtorno. E não é fácil, pessoal. É um transtorno que ele domina o seu cérebro. O apego é emocional, não racional. E é isso. Porque se fosse racional, a pessoa pensaria, não, peraí, eu já tenho muita coisa, então eu vou parar de comprar. Mas não. É tudo emocional. Ah, mas eu preciso dessa roupa, eu preciso desse calçado, mas eu não tenho uma roupa exatamente igual essa. Às vezes a pessoa é uma roupa branca, ela tem uma roupa branca, mas aquela roupa branca que ela comprou tem um tipo de costura diferente. Então ela sempre vai para o lado emocional da coisa. E por último, confrontar a força piora o quadro. Você ficar brigando,
você ficar se estressando, principalmente com pai e mãe, não vai resolver. Essa pessoa precisa de tratamento, de cuidado, de amor, de carinho e muita paciência, pessoal, muita paciência mesmo. E somente assim, com amor mesmo. Se a gente não conseguir no amor, pessoal, não é no sofrimento, não é no falar demais que você vai conseguir que essa pessoa se livre desse transtorno que tanto prejudica a vida dela também e de toda a família. O terceiro transtorno é o transtorno de ansiedade generalizada. Esse transtorno tem uma característica que é uma ansiedade excessiva, né? A pessoa perde o controle ali, muitas das vezes até do seu corpo mesmo, os seus batimentos cardíacos altera, acontece a sudorese, né, que é o suor. Então a pessoa muitas vezes é levada até o pânico, medo excessivo. Então assim, é um transtorno muito sério. Infelizmente também o Brasil está entre os países onde o transtorno de ansiedade e depressão, né, está entre os países em primeiro lugar, né, está em primeiro lugar em depressão e ansiedade. Então assim, esse transtorno de ansiedade generalizada é um problema hoje de saúde pública, tá? Os nossos órgãos de saúde estão preocupados como que vai agir. Já se está movimentando aí na questão de reduzir carga horária das empresas, porque enxergam que isso está de fato adoecendo as pessoas, tá? Eu sei que isso é meio polêmico, mas a gente precisa encontrar uma forma do povo ficar menos ansioso. Talvez nós precisamos mudar um pouco a nossa cultura, rever muita coisa, a nossa qualidade de vida ela tem que ser tratada com muito carinho, pessoal. Mudança de ambiente, tudo que a gente puder fazer para viver uma vida com mais saúde mental, mais equilibrada, menos ansiedade, a gente tem que fazer. Porque o estresse, ele é causador de inúmeras doenças e principalmente doenças que mais matam no mundo. O estresse é responsável pelas doenças que mais matam no mundo hoje. Então, as 5 curiosidades sobre esse transtorno são: preocupação é vista como tentativa de controle. A pessoa ela fica tão preocupada que ela quer controlar tudo. E ali vai virando um sentimento um sentimento de compulsão por querer controlar. A pessoa vai ficando tão ansiosa. Amanhã eu tenho que fazer algo no trabalho, então ela já vai pensando, eu não posso errar nisso, eu tenho que fazer assim, 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 não pode ter erro, eu tenho que fazer tudo certinho. Por exemplo, a pessoa vai conhecer uma namorada nova, aquilo ali já toma a vida dela de uma forma e às vezes ela nem consegue no encontro, então vai prejudicando várias coisas da vida da pessoa. Sintomas físicos são centrais: tensão, fadiga, dor. Geralmente a ansiedade ela vem com esses sintomas e isso prejudica muito a vida da pessoa, porque a pessoa se sente cansada, a pessoa se sente estressada, sobrecarregada, exausta, né? Chegando ao ponto de estabelecer um burnout mesmo. Então é muito séria a questão da ansiedade. Talvez hoje um dos transtornos, ou está entre os transtornos mais sérios hoje, é o transtorno de ansiedade, porque a partir dele começa a surgir outros transtornos, principalmente o da depressão. O cérebro vive em modo de ameaça, constantemente. A pessoa se sente sempre hipervigilante. A qualquer momento vai acontecer algo de errado, a qualquer momento, por exemplo, alguém pode assaltar ela, tudo ela vai criando isso na cabeça. A qualquer momento alguém pode machucar. Então, pessoal, também eu falo, com essas pessoas tem que ter muita paciência, tem que procurar ajuda profissional. Não se trata ansiedade apenas, nem só tomando remédio, tá? O remédio é um coadjuvante. As pessoas têm que entender que ansiolítico não era para ser usado a vida toda. O ansiolítico é para que a pessoa ela tenha um tempo para poder tratar questões estruturais, questões da sua vida, sentido da vida, questões de traumas da infância. A gente tem que entender que medicação, a intenção dela não é que a pessoa fique dependente dela. Lógico, tem pessoas que vão usar a vida toda, está ok, quem precisa tem que usar. Mas eu posso dizer que a maioria das pessoas que sofrem de ansiedade não precisariam tomar medicamento a vida toda.
O outro ponto é alta associação com insônia. Geralmente a mente ansiosa, a pessoa não consegue relaxar para dormir. E aí ela entra em medicação, muito comum. E o problema da medicação também é que pesquisas mostram que ansiolíticos ou antidepressivos, eles funcionam muito bem até 2 anos. Passou de 2 anos, aquilo já vai perdendo efeito. E o que muitas pessoas fazem, em vez de procurar entender o porquê dessa ansiedade, as pessoas vão e aumentam a dose, e vai aumentando a dose. Aí chega o ponto de ter que trocar de medicamento, e aí começa todo o ciclo novamente. Outro ponto não é excesso de pensamento, é falha de regulação emocional. Então não é o fato de que a pessoa está pensando demais, é que o emocional dela está desregulado, está tudo desregulado. O corpo dessa pessoa, com certeza, a essa altura já está um corpo inflamado, tudo já está funcionando de forma desregular. Então a gente tem que tratar a ansiedade olhando como um todo, olhando questões estruturais, olhando questões de saúde física, emocional, olhando a questão da alimentação, atividade física, então, importantíssimo. E o quarto transtorno é a depressão. Esse também é um dos que a gente mais ouve ser falado no nosso país, no mundo principalmente, mas vou tratar aqui somente do Brasil. O Brasil também é o país, né, com mais casos de transtorno depressivo, e isso é muito triste porque isso afeta o humor da pessoa, pensamento, a perda da capacidade da pessoa sentir prazer mesmo. E, pessoal, se a pessoa não sente prazer na vida, como que ela vai conseguir levantar da sua cama para ir trabalhar, para ir à luta, para cuidar dos seus filhos? Então, é um transtorno também que é bastante triste, tá? Também envolve questões estruturais, questões de saúde física, emocional. A atividade física também, ela é muito importante. E tem um detalhe, a atividade física ela é importante até para prevenir a depressão. É muito importante que a nossa vida seja uma vida equilibrada, saudável, que a gente possa alimentar bem, que a gente possa ter sono de qualidade, o sono é fundamental. Pessoal, eu sei que tudo isso que eu estou falando, no nosso país, é mais difícil. Eu não vou passar pano aqui e dizer que você não faz porque você não quer. Tem muita gente aí que eu vejo, muito profissional, que põe o dedo e fala que você não faz porque você não quer. As coisas não é tão simples assim. Muitas vezes a gente não faz porque a gente está sem força. A gente até quer fazer, mas a gente é tão complexa a situação, a gente precisa de ajuda, que a gente às vezes não faz, tá? A gente até quer fazer, a gente quer mudar de vida, a gente quer um estilo novo de vida, a gente vê as pessoas, né, ali falando que se livraram da depressão, da ansiedade, e a pessoa que está nesse ciclo, ela quer sair, mas ela não tem força. E muitas das vezes o ambiente familiar não ajuda, ele só critica, ele só maltrata, ele só questiona, julga. Então a gente precisa repensar. Se você tem uma pessoa aí passando por esse momento de depressão, olha, o que você pode fazer é acolher essa pessoa. Julgar, criticar, não vai resolver, não vai. Então, algumas curiosidades aqui sobre a depressão o sintoma central é a anedonia, que é a perda dessa capacidade de sentir prazer. Pensamentos negativos são automáticos, não escolha. Vem pensamento negativo demais, pessoa constantemente pensando em coisas ruins, e muitas das vezes pensamentos até de retirar a própria vida. Alteração no sono e apetite. Geralmente quem tem depressão não dorme bem, tá? Não se alimenta bem ou desconta também na alimentação, come em excesso. Então é um quadro que a gente tem que ter atenção. Viu que uma pessoa não está dormindo bem, está estressada demais, perdeu o apetite ou está com muito apetite, a gente precisa abrir o olho e olhar, porque essa pessoa pode estar num quadro depressivo. A inflamação pode estar envolvida. Geralmente a depressão é a inflamação do corpo, tá? A inflamação mesmo do sistema nervoso. Quando eu passei por esse período, eu tive um período de depressão na minha vida, a minha mente estava extremamente inflamada, eu podia sentir a minha mente inflamada. É algo muito estranho, pessoal.
A gente sabe como é a inflamação no corpo, né, no geral, mas a inflamação na mente, às vezes a gente não tem noção, mas eu tinha noção, era como se algo doesse dentro da minha mente, só que é um tipo de dor mesmo, de uma dor de inflamação. Não é uma dor de cabeça comum, é uma dor como se lá dentro do cérebro tivesse inflamado. Então, se você está sentindo esse tipo de sintoma, procura profissionais da saúde, psicólogo, psiquiatra, e com certeza você precisa passar por um tratamento e resolver isso. Tratamento não é só pensar positivo. Quem dera que fosse só pensar coisa boa, agora eu vou sair da situação, agora eu vou ficar rico e tudo vai se resolver. Quem dera, pessoal. O pensar, né, é muito importante. Principalmente a gente na psicologia, a gente vê muito que a mudança de pensamento, pensar com pensamentos saudáveis é muito importante para que a gente possa mudar os comportamentos. Mas não é o pensar positivo dessa filosofia coaching, não é dessa forma. É mudar a qualidade dos pensamentos. Mas para isso tem que envolver várias coisas na nossa vida, tem que ressignificar as dores da nossa vida. Aí sim a gente consegue pensar com mais qualidade. O próximo transtorno, a gente vai falar, é o TEA, que é o transtorno do espectro autista. Esse é um transtorno do neurodesenvolvimento e falar desse transtorno, para mim, assim, de certa forma é muito especial porque eu tenho um filho de 10 anos, se chama Lorenzo, e ele é autista, nível 1 de suporte, e é uma criança muito inteligente. Eu sou apaixonado pelo meu filho. E assim, esse transtorno, pessoal, ele é muitas das vezes mal interpretado. Quantas das vezes a gente ouve assim, até hoje eu ouço isso, as pessoas falarem, mas ele nem tem cara de autista. Então assim, as pessoas buscam meio que rotular o autista de alguma forma, sendo que o autismo, ele não é doença, ele está ligado a esse neurodesenvolvimento. Geralmente o autista, ele atinge mais na área do comportamento, na questão da socialização, e a gente precisa lutar muito sobre a inclusão no nosso país. Quero até aproveitar esse momento. Infelizmente, até os órgãos públicos, muitas das vezes, não praticam essa inclusão. O INSS mesmo está tirando o benefício de várias crianças que são autistas por causa disso. Muitos profissionais lá olham para a criança e vêm com esse estigma de que, mas ele não tem cara de autista. Infelizmente, uma leva de profissionais da saúde, né, que até mesmo médicos, que são preconceituosos mesmo nessa questão do autista, principalmente o nível 1 de suporte. E a gente precisa entender se esses autistas, né, têm algum tipo de evolução, é porque esse benefício do governo ainda ajuda, porque sem um mínimo, né, de questão financeira, não tem como fazer os tratamentos, pessoal. Porque o tratamento psicológico de um autista e outros transtornos também são muito caros. E o SUS ele não paga. E quando ele oferece esse suporte, ainda é muito precário. Então a gente tem que lutar por isso, e essa é uma causa também que eu luto, porque o meu filho é autista, então eu vejo que a gente precisa muito cobrar mesmo do poder público para que tenha intervenções, para que forneça mais profissionais, para que a gente possa ser tipo os Estados Unidos mesmo. Os Estados Unidos investe muito na questão dos autistas, e lá os autistas são né, uma comunidade muito forte. Algumas curiosidades aqui, é um espectro, são níveis diferentes. Hoje a gente trata o autismo em nível 1, 2 e 3 de suporte. Esse suporte seria, não que a pessoa, vamos dizer assim, tem mais ou menor capacidade, não é nesse sentido. É o nível mesmo de ajuda que essa pessoa vai precisar, né? Tanto que o próprio nome já diz, nível 1 de suporte, nível 2, nível 3. É o quanto de suporte essa pessoa vai precisar para ela se desenvolver durante a vida. Muitos passam anos sem diagnósticos. Quantos autistas, né, só tiveram seus diagnósticos na fase adulta? E isso é muito ruim, porque geralmente os 7 primeiros anos são os melhores anos da vida de uma criança na questão cerebral mesmo.
ali está naquele processo de neuroplasticidade, né? Então, assim, até que o meu filho a gente descobriu com 2 anos, a gente aproveitou muito esse tempo, então ele evoluiu muito, ele não tem nenhum prejuízo cognitivo, ele, assim, aprendeu a ler, escrever tudo no tempo certo, ele tem professor de apoio, mas ele não tem, assim, prejuízo na questão do acompanhamento com a turma. No caso dele, nem prova especial ele tem, a prova é igual a de todos mesmo, porque como a gente procurou estimular muito durante os 7 primeiros anos, então isso contribuiu muito para que ele conseguisse acompanhar, né, os neurotípicos. O hiperfoco é comum, muitos deles têm hiperfoco. Meu filho, o hiperfoco é tudo relacionado a dinossauro, sabe de tudo, adora dinossauro, e cada autista vai ser de uma forma. Não tem como você achar que todo autista vai ser da mesma forma, por isso que é um espectro, né? Porque ele vai desde um nível, entre aspas, mais leve até mais severo. Então, assim, é complexo mesmo, é um transtorno bem complexo. Pessoal, passou um caminhão aqui, desculpa pelo barulho aí. A sensibilidade sensorial é central. Realmente, muitos têm várias sensibilidades. O meu filho, ele não gosta de som alto, dependendo se a gente for no cinema, igrejas ou festas que tem muito barulho, tem que levar o fone, né, para abafar, e isso é muito comum. Muitos têm também seletividade alimentar, não gosta de ser abraçado, questão de textura de roupa também se influencia muito. Não é doença, é neurodiversidade. É isso que a gente tem que colocar na cabeça. Autismo não é doença, tá? Não se tem nenhum exame que pode fazer e falar, não, isso aqui é uma doença, porque se for doença tem que ter cura, ou pelo menos ter possibilidade de cura, tá? O que é possível hoje é a possibilidade de tratamento e de evolução, de grande evolução. Se um dia vai chegar um momento onde a gente vai ter algum tipo de medicamento que reverta isso, se chegar a esse ponto, então, talvez a gente possa caracterizar como doença, mas até o momento não é possível. E o último transtorno, não menos importante, é o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ou também só o TDA, tá? Sem o H de hiperativo, porque nem todo TDAH é hiperativo, só que a gente sempre fala TDAH porque parece que a fonética fica melhor, mas só para vocês saberem que tem essa diferenciação. Lembrando sobre o transtorno do espectro autista, que geralmente os autistas, eles têm mais de uma comorbidade, tá? Então, assim, o meu filho é autista e também é TDA, tá? Ele não é hiperativo, só para vocês terem ciência disso, tá? Então, assim, eu anotei aqui que eles têm dificuldade de atenção, impulsividade e tem os que têm hiperatividade. E é um transtorno do neurodesenvolvimento também, tá? Muito comum e é um transtorno, assim, muito falado e muito mal diagnosticado. Tem muita gente com diagnóstico de TDAH que não é TDAH, tá? Às vezes a pessoa, ela tem o diagnóstico, mas o que ela tem, na verdade, é um esgotamento mental, é excesso de tela, é essa vida corrida que a gente está vendo aí, né, nesse mundo frenético que a gente vive, porque para ser TDAH, pessoal, tem que ter nascido TDAH, tá? Não tem essa de, aos 20 anos, aos 30 anos eu descobri que eu sou TDAH. Mas quando que começou isso na sua vida? Começou tem uns 2 meses. Não. Para ser TDAH tem que ter começado na infância, né? A infância já começou a dar sinais, mas na verdade você já nasceu sendo TDAH, tá? Então, assim, muito cuidado, porque tem muita gente mal diagnosticada, tem muita gente tomando medicamento que não era para tomar, gente aí afundada na Ritalina, e às vezes nem está vendo muita solução, mas está tomando. Mas eu recebi um diagnóstico. Então, mas se não está resolvendo, por quê? A medicação para o TDAH vai funcionar, beleza. Mas para quem não é TDAH, a medicação não vai resolver nada, não vai ter alteração nenhuma. Então, assim, toma cuidado, é um aviso, é uma dica que eu estou dando, porque é muito importante isso. Algumas curiosidades. A atenção oscila entre hiperfoco e distração. Tem hora que o TDAH está focado demais, tem hora que ele está distraído, tem hora que ele está viajando no mundo da lua,
e tem hora que ele está focado naquilo que mais gosta. Então, assim, essa trocação de polo toda hora. Alta criatividade, geralmente os TDAH, por causa do hiperfoco, né, eles são muito, às vezes, criativos, porque eles focam tanto naquilo que eles gostam, então, assim, borbulha ideias na mente deles. Procrastinação está ligada à dopamina. Geralmente, quem tem TDAH procrastina demais também, mas por causa da ausência da dopamina. E a dopamina é que faz a pessoa tomar todas as atitudes da vida. Se a pessoa vai levantar de uma cadeira para ir até a geladeira pegar água, a dopamina teve que agir ali. Então, às vezes, essas pessoas têm dificuldade de iniciar o seu dia, de fazer as tarefas que têm que ser feitas por causa disso, por causa da ausência da dopamina, ou muito reduzida a quantidade. Então, nesse caso, a medicação vai ajudar bastante. Afeta adultos tanto quanto crianças. Então, você vai ver tanto pessoas que vai descobrir TDAH na fase adulta, mas elas sempre foram, tá? Mas o diagnóstico veio tardio, e também tanto crianças, né? E aí, hoje, até que isso eu fico feliz, porque se está tendo muito diagnóstico é porque as pessoas estão com mais acesso a questões de saúde, a psiquiatra, a psicólogo, e isso tem seu ponto positivo. Não é falta de esforço. Às vezes a pessoa acha que o TDAH não faz as coisas porque ele não esforça ou porque é preguiçoso, mas não é, pessoal. É uma condição, é um transtorno, são questões também químicas do corpo, que está faltando ali algum tipo de, pode ser vitamina, pode ser a questão da dopamina mesmo. Então, assim, a vida do TDAH, ela precisa de um mínimo de previsibilidade, a pessoa tem que buscar ter uma rotina, porque tudo que foge ali do script já desconfigura tudo e a pessoa já não consegue fazer nada. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Procurei ser objetivo para não ser cansativo também. Só lembrando que transtornos mentais não é frescura, tá? Não é falta de fé, não é que a pessoa é preguiçosa. Tudo isso, pessoal, tem embasamento científico e tem tratamento, tá? Você não precisa levar uma vida infeliz achando que não tem jeito para sua vida. Às vezes você está aí, né, passando por esses problemas e não sabendo que você, às vezes, tem algum desses transtornos. Então, assim, procura uma ajuda profissional. Se você já está há meses sentindo algum desses sintomas que eu falei aqui, de algum desses transtornos, procura ajuda. A sua vida ela pode ser melhor, não precisa ser esse sofrimento que às vezes você está vivendo hoje, tá bom? Contem comigo, estou aqui para ajudar. Não se esqueça de se inscrever, de curtir, de compartilhar com as pessoas que vocês amam, que com certeza esse conteúdo vai ajudar bastante as pessoas.